Boa tarde a todos mais uma vez. Agradeço a presença, principalmente, né, das nossas convidadas de hoje, né, que são parceiras já de muito tempo. A Cristiane, Marlene, Patrícia, são reencontros, né, que estamos tendo maravilhosos, né, para que provocam reflexões sobre, hoje especialmente, né, com base nos dados do Ministério da Justiça, acerca da superlotação do sistema, né, considerado como defasado e sem as mínimas condições de uma ressocialização. Né. Então, hoje vamos focar, né, o nosso bate-papo, né, o nosso diálogo, exatamente nesse estado do nosso sistema público, que já tão problemático, agora em tempo de pandemia, né, traz também, agrega, né, a esse estado outras dificuldades, né, outros grandes desafios. Né. Então, agradecendo também a presença de todos, né, sintam-se muito bem-vindos. Passo de imediato a palavra à nossa querida parceira, que é do GPESC e que é namorada do GSEG, nos paquera há muito tempo, que é a doutora Cristiane. Boa noite a todas e todos. É um grande prazer te reencontrar, Clarice e a Marlene, conhecer a Patrícia Piccolotto. É exatamente isso que eu estava pensando quando a Marcele me convidou, também quero agradecer e mandar um beijo para ela. O grupo de pesquisa Gestão Integrada da Segurança Pública, do qual a Clarice é líder, na verdade é um co-irmão do meu grupo de pesquisa de alguns anos, que é liderada pelo professor Dr. Rodrigo Gueringueli de Azevedo, que eu tive a alegria de ser meu orientador de doutorado. Então, realmente, a gente já é parceiro há muito tempo, né? E eu sempre tive muita vontade de me aproximar do grupo, acho que essa é uma oportunidade, espero retornar logo para o Rio Grande do Sul, no momento eu estou trabalhando em Santa Catarina, e quem sabe a gente estreitar a nossa parceria. Também fico feliz em reencontrar a Marlene. Eu e a Marlene, a gente tem uma história aí de mais de 10 anos aí juntas em várias áreas, em várias esferas. Depois nos reencontramos no grupo de pesquisa e fiquei super feliz de saber que eu tenho uma conterrânea tão jovem, que é a Patrícia Piccolotto, né, engajada nesse debate, nessa atuação direta dentro do sistema penitenciário e atuando já como uma profissional do sistema. A Patrícia, desculpe, é de Palmeira das Missões, e ela fez um contato comigo logo que ficou sabendo que a gente ia dividir esse debate, perguntando se eu era irmã do meu irmão mais novo. Aí eu disse, tu vê, a vida é ingrata, né? A gente anda aí 53 anos, Clarice, e aí é conhecida porque é irmã do irmão mais novo. Mas tudo bem, eu gostei da referência, então saúdo a todas vocês e todos. Bem, gente, quando a Marcele fez contato comigo, claro, eu aceitei, e eu fiquei pensando assim sobre o que falar. Atualmente eu coordeno o programa Justiça Presente do CNJ em Santa Catarina, que é um programa que surgiu a partir de toda uma discussão acerca do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário e socioeducativo. Aí o CNJ investe hoje em algumas mudanças, algumas reformas no sentido da humanização, de políticas de desencarceramento. Eu não vou falar aqui em nome do CNJ, até porque eu não tenho essa autorização, eu falo enquanto professora, pesquisadora do GPESC, mas acaba que hoje a minha atuação profissional me dá acesso a algumas informações, algumas leituras que podem contribuir para a gente refletir sobre a situação do sistema penitenciário brasileiro, de um ponto de vista mais geral e, em especial, nesse cenário tão dramático que é o cenário da pandemia. Então, assim, ó, isso aí eu acho que eu aprendi com vocês, Clarice, com o Rodrigo em especial. Toda vez que eu falo, eu tento me sustentar assim, em alguns dados, né? Porque eu acho que os dados, às vezes, eles ilustram, normalmente de forma dramática, como eu disse anteriormente, algumas situações de dentro do sistema prisional, mas eu acho importante trazê-los, inclusive
depois eu posso disponibilizar para vocês, né? Se vocês, o pessoal está pesquisando, dissertação, tese, trabalho de conclusão, debate e tal e tal. Então, assim, ó, logo que surgiu a pandemia, né, o DPEM lançou um painel interativo para acompanhar as medidas de controle e combate ao Covid-19. Eu fui pesquisar hoje nesse painel, né? Esse painel, eu quero ressalvar para vocês, é o seguinte: ele é alimentado pelos estados. As unidades, a gestão prisional estadual alimenta esse painel. Tá? Então, o que nós temos hoje, dia 20, eu acho, ou 21, no painel do DPEM? Nós temos 32 óbitos registrados no Sistema Prisional Nacional, 666 suspeitas de Covid, 928 detecções do Covid e 3.520 testes realizados. Eu estou chamando a atenção porque a maioria de vocês sabem que hoje nós temos em torno de 750 mil presos no sistema prisional brasileiro. Se nós analisarmos o número de presos que nós temos hoje e o número de testes, nós vamos ver que não foram testados dentro do sistema nem 1%. Ao contrário, foram testados a metade, 0,5%. Isso diz muito acerca da política que foi adotada do ponto de vista da gestão do executivo em relação ao sistema prisional e ao combate ao Covid. A partir de alguns estudos, tanto do CNJ como do Conselho Nacional do Ministério Público, alguns levantamentos a partir dos dados do DPEM, o que a gente conclui? Que a taxa de letalidade no sistema prisional brasileiro é 5 vezes maior a taxa de letalidade na sociedade em geral. Por que isso? Por exemplo, nós tivemos o primeiro caso nas prisões de Covid, aliás, desculpem, de óbito, dia 8/4, certo? Foi registrado. 23 dias depois, isso no sistema prisional, nós tínhamos registro de 239 infectados e 13 óbitos, ou seja, houve um aumento de 5,5% de pessoas, né, que se infectaram e que vieram a óbito dentro do sistema prisional. Enquanto nesse mesmo período, que são 23 dias também, a sociedade em geral, ela teve 621 infectados e 6 óbitos. Então, enquanto a taxa da sociedade em geral, que é alta, que hoje a gente atingiu 20 mil óbitos no Brasil, aproximadamente, é uma taxa que se aproxima a 1%, 0,96%, no sistema prisional ela é 5,5%, ou seja, 5 vezes maior. Quem trabalha com o sistema prisional sabe os N motivos que se combinam para que isso aconteça. O primeiro deles é a questão da superlotação, ou seja, nós sabemos que do Iapoque ao Chuí, as unidades penitenciárias brasileiras, elas estão superlotadas. Hoje nós temos um déficit de vagas de aproximadamente 312 mil, ou seja, faltam 312 mil vagas numa população prisional de 750 mil. Então, é muita gente. Além disso, nós temos um percentual de 31% somente das unidades prisionais que oferecem um tipo de assistência médica. Então, 2 elementos. É impossível, numa situação dessas, nós praticarmos a primeira e a mais importante medida que pode combater ou prevenir o contágio, que seria o isolamento social, que nós tanto lutamos, debatemos e tentamos guardar para nós, para nossas famílias, para as pessoas que a gente, né, quer proteger e para a sociedade como um todo. Então, não dá para imaginar no sistema prisional brasileiro a primeira e básica medida, que é do isolamento social, vide a inexistência de
quase total, né? O percentual alto de assistência à saúde, quando existe ela é bastante vulnerável. Isso atinge também aos servidores penitenciários, né? Aos técnicos do sistema, aos advogados, aos próprios policiais militares, como acontece aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que são responsáveis por 2 das principais unidades prisionais do Estado, o Presídio Central e a PEG. Então, a gente sabe que há uma circulação de N atores dentro do sistema que vão e voltam e que também podem ser veículos de contágio dessa doença, né, dessa pandemia. Outro aspecto que eu acho importante a gente frisar, que contribui com esse problema da transmissão do Covid, que pode trazer uma grande tragédia para o sistema prisional brasileiro, é a não transparência, os não registros por parte, muitas vezes, da gestão estadual. O próprio DPEM identifica isso, o CNJ identifica isso, que existe uma subnotificação dos casos. Por exemplo, eu falei para vocês lá no início, 32 óbitos, mas a testagem é de 0,5%. Isso significa que a gestão prisional dos estados, ela tem registrado inúmeros óbitos, só que não consegue dizer com certeza que esses óbitos decorrem do contágio e da Covid. Então, o que acontece? Muitas vezes, esses óbitos eles são registrados como doenças respiratórias e causas indeterminadas. Então, esse é outro elemento que contribui para uma situação bastante complicada do ponto de vista de uma política efetiva, né, para combater o contágio e as mortes dentro do sistema prisional. É importante a gente falar que, em que pese a gente identifique todos esses problemas, houveram algumas iniciativas, né, dos órgãos, das instituições da sociedade brasileira, no sentido de propor políticas e ações para coibir o contágio. Uma delas, que chama atenção e que é e que teve bastante impacto, não só na mídia, mas junto ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, foi a Recomendação 62 do CNJ, que foi publicada dia 17 de março de 2020. Essa recomendação, ela propõe medidas que a gente pode chamar de desencarceramento, mas não são medidas em absoluto radicais ou irresponsáveis no sentido de colocar milhares de pessoas em liberdade sem critérios determinados. Eu vou só pontuar alguns aspectos da recomendação, a gente não vai poder aprofundar, mas depois vocês podem ler com calma. O que a recomendação diz? A importância de reavaliar as prisões provisórias no Brasil. Bom, as prisões provisórias no Brasil excedem a 41%, 45%. A gente sabe que existem prisões provisórias totalmente ilegais e, quando não ilegais, desnecessárias. Então, o que o CNJ diz para os magistrados? Recomenda aos magistrados, porque é o máximo que se pode fazer, que mulheres gestantes, lactantes, responsáveis por crianças até 12 anos, responsáveis com pessoas com deficiências, idosos, indígenas, grupos de risco, pessoas com doenças crônicas, sejam colocados, né, em liberdade provisória, ou seja, reavaliada a sua prisão provisória. Outra recomendação se refere a presos que se encontram em estabelecimento onde a capacidade é excessiva, onde há superlotação e também não existe equipe de saúde. Bom, essa recomendação do CNJ, a gente tem notícia que ela não teve um impacto como se gostaria, porque, na verdade, esse excesso de número de pessoas aprisionadas, ele existe em todas as unidades prisionais do Brasil. Outra recomendação, que ainda se refere aos presos provisórios, é reavaliar a prisão provisória para aqueles que já têm excedido os 90 dias. Além disso, a recomendação também fala da importância das saídas temporárias,
para essas mulheres, idosos, grupos de riscos, indígenas, para as pessoas também que estão em estabelecimentos que a superlotação é bastante evidenciada, e também prisão domiciliar para pessoas no regime aberto, semiaberto e pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado do Covid, né? Outra recomendação é essa que a gente identifica que teve um grande impacto no Brasil inteiro, até porque teve uma decisão, um habeas corpus coletivos do STJ, foi colocar em liberdade aquelas pessoas que estavam presas por dívidas, né, alimentícias, como se fala, né? Aquelas pessoas presas por não pagar pensão alimentar. Então, em que pese todas essas recomendações, a suspensão de audiências de custódia, a suspensão de visitas, a gente identifica, infelizmente, é que, em que pese a recomendação do ponto de vista do judiciário, ela tenha produzido algum efeito no sentido do desencarceramento e no sentido de tentar proteger grupos de pessoas. Outra recomendação é conceder prisão provisória, né, ou rever a prisão provisória, desculpem, daquelas pessoas que cometeram delitos sem violência ou grave ameaça. O que a gente nota? Logo após o anúncio da recomendação, houveram várias reações, tá? Do Ministério Público, mas fundamentalmente do Ministério da Justiça e do Departamento Penitenciário Nacional, tecendo críticas bastante severas, né, ao espírito, ao sentido da recomendação. O próprio ex-ministro Sérgio Moro, ele veio a público, né, em entrevistas na imprensa nacional, dizendo que ele era contrário à recomendação, que ele achava que a recomendação, ele não disse essa palavra, mas dava a entender que era uma recomendação irresponsável, que tipo assim, apostava na impunidade. Na verdade, estaria sendo colocado vários setores perigosos que iam afetar a segurança pública. Inclusive, numa entrevista na Folha de São Paulo, ele não tem grave ameaça, não tem violência nem grave ameaça à pessoa. Então, boa parte daquelas pessoas condenadas e presas ou presas provisórias por tráfico teriam que ser colocadas em liberdade, que eu posso dizer? A gente nota que a recomendação, segundo o DEPEN, foram colocados em torno de 30 mil pessoas em liberdade. Só que, se nós formos ver, o próprio ministro Toffoli fala isso numa entrevista, esses 30 mil que foram colocados em liberdade, principalmente no primeiro mês pós-recomendação, ela é de 16 de março, vamos dizer, até 16 de abril, até o final de abril, esses 30 mil, eles correspondem a mais ou menos a média mensal de pessoas que saem em liberdade no sistema. Mesmo em situações normais que não haja pandemia e que não haja recomendação do CNJ e que nós não estejamos preocupados com a tragédia que pode acontecer no sistema prisional. Então, não estou dizendo aqui que não houve um impacto importante. Quem sabe nós estaríamos numa situação mais grave da que nós estamos agora se não houvesse. Mas a recomendação, ela não teve o impacto que nós gostaríamos, né? Eu digo nós, enquanto pesquisadora, estudante, não estou falando em nome do CNJ, e professora, e penso que ela não rompeu em absoluto com nenhuma orientação, tanto do ponto de vista constitucional própria da Lei de Execuções Penais. Ela só materializa, objetiva algumas previsões que já existiam e que podem, dentro da legalidade, ser acionadas numa situação de crise. Tanto é assim que o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, lá em 18 de março, preocupado com a grave situação do sistema prisional, entra com um pedido de indulto especial ao presidente da República, que até hoje foi ignorado. Nós não sabemos o que aconteceu com esse pedido. Esse pedido ele está engavetado, nunca se falou nele. Já houveram várias mudanças, né? E como eu fiz referência para vocês, o ministro Sérgio Moro, junto com o Departamento Penitenciário Nacional, o ex-ministro, ele se posicionaram
se posicionou claramente contrário à recomendação, e o atual ministro, né, que é o Mário Guerreiro, que substituiu o Moro, até hoje a gente não tem uma declaração uma declaração dele no sentido do que eles entendem por uma política penitenciária que pode nos proteger ou evitar essa tragédia humanitária sem proporções, né, que a própria nota técnica conjunta do Ministério Público e do Judiciário faz referência. O que a gente está vendo, Clarice, desculpa, eu falo bastante, eu queria que tu me avisasse como é que está o meu tempo. Você já Não, está tranquilo, pode continuar, está ótimo. Quanto tempo eu ainda tenho só para... Mais uns 5 ou 6 minutos. Tá. Vai dar bem certinho. Então, o que a gente tem? A gente tem aí, no meio da pandemia, essas mudanças, assim, do ponto de vista do executivo, né, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas o que a gente vê, assim, foi uma oposição, né, uma crítica à recomendação, que produziu alguns efeitos, mesmo que não sejam exatamente os efeitos que nós gostaríamos, e, ao mesmo tempo, todas as declarações ou as políticas que vêm sendo discutidas no âmbito do executivo, ou seja, do gestor principal responsável pelo sistema penitenciário brasileiro, é no sentido de aumentar vagas. Então, vamos fazer uma leitura assim. Eu sou contra desencarcerar, eu sou contra medidas excepcionais, né, nesse momento, porque todas essas medidas, meninas aí, meninos, Clarice, Marlene, Patrícia, elas são definidas por 90 dias. E aí depois o juiz, ele analisa se ele vai prorrogá-las ou não. Muitas foram prorrogadas, porque infelizmente nem nós tínhamos ideia que nós íamos ficar 2 meses fechados dentro de casa, fazendo o que nós estamos fazendo agora. Então, vocês imaginam nesses espaços, né, de precarização, vulnerabilidade, superlotação, violência, comando das organizações criminosas, que isso seria outro debate que teria que ser feito com a Marcele, com a Camila Dias, que ontem eu assisti uma live com ela que estava muito boa, de como hoje deve ser importante como essas organizações estão atuando dentro do sistema penitenciário frente a esse vazio todo. A gente não sabe, eu não sei, eu não tenho elementos para falar sobre isso, mas eu imagino que muitas coisas estão acontecendo, né? Mas não é bem o meu objeto de pesquisa. Mas o que eu estou dizendo para vocês? O que a gente identifica? A gente identifica, de um lado, essas proposições, né? A preocupação da sociedade civil como um todo, o OAB, conselhos penitenciários, a gente tem visto bastante articulação de associação de familiares de presos, as frentes pelo desencarceramento no Brasil inteiro vêm se fortalecendo, muitas delas têm ligação com a pastoral carcerária, que eu tenho a maior admiração como uma das instituições que mais atua hoje dentro do sistema penitenciário, mas mesmo assim a gente vê que existe uma subnotificação, existe todo um esforço de parte do Ministério da Justiça, e aí junto o DEPEN, no sentido de apostar única e exclusivamente no aumento de vagas, se contrapondo à redução das taxas de encarceramento, dos números, né, de encarceramento. Tanto é que, na semana passada, o DEPEN provocou o Conselho Nacional de Políticas, CNPCP, tá? Que é o Conselho Nacional de Política Penitenciária, para que esse conselho se pronunciasse acerca da possibilidade da utilização de containers dentro do sistema penitenciário. Aí teve uma grande mobilização, fundamentalmente dos familiares de presos e tal, o próprio CNJ também se manifestou contrário a isso e não foi aprovado. Mas o que acontece? Eu acompanhei, inclusive, essa votação no CNPCP, não se aprovou a adoção por parte do DEPEN dos containers propriamente dito, para colocar pessoas com sintomas ou pessoas isoladas dentro do sistema. Mas se aprovou uma redação onde se abre uma brecha
bastante perigosa que flexibiliza a arquitetura, ou seja, os requisitos da arquitetura prisional, que felizmente hoje no Brasil foram inspirados em documentos internacionais, né, que levam em consideração o respeito aos direitos humanos, a saúde, a preservação da vida dentro do sistema. Então, ao mesmo tempo que eles rejeitam o container propriamente dito lá na votação, eles fazem uma redação ambígua que permite essa flexibilização, que, na verdade, vai ao encontro da reivindicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e DEPEN, que continua, né, buscando a resolução no aumento do número de vagas, que é uma clara contraposição e os tais puxadinhos e arremedos que a gente conhece, que acontece direto dentro do sistema penitenciário, no sentido de dizer, né, de dizer, ao menos publicamente, que aquelas orientações do Ministério da Saúde, no sentido da não propagação da pandemia, está sendo observada. Eu não estou dizendo que não existam alguns estados que são mais cuidadosos, eu não estou dizendo que não existam unidades prisionais onde se cumpre os protocolos. Eu mesma, nessa campanha que eu falei para vocês, dos kits de higiene, acabei visitando unidades aqui no Rio Grande do Sul, que não devia ter feito, mas fiz, e vi que em muitas unidades aqui se obedece, se leva em consideração alguns cuidados, né, no sentido de evitar a pandemia. O problema não são os cuidados que o gestor ali da casa, o diretor do presídio, os servidores, os técnicos, os técnicos da saúde estão levando para dentro das unidades em particular. O problema é a estrutura do sistema penitenciário brasileiro como um todo, a superlotação. Eu não quero dizer que todos os gestores são mal intencionados, não quero dizer que todos são punitivistas, que se colocam, não é nada disso. O que eu quero dizer é que nada é mais passível, nada fermenta ou fomenta mais do que o contágio, do que celas com 100, 200 pessoas. É impossível, né? E, além disso, com a circulação diária de pessoas que trabalham, né, e que efetivamente também estão sujeitas. Um aspecto que chama atenção, e aí vocês podem ver no próprio site do DEPEN, ali no mapa interativo, que a maioria dos estados onde o efeito da recomendação foi menor, são os estados que registram hoje mais casos dentro do sistema prisional. Infelizmente, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Roraima, Pernambuco. Por quê? Porque ao não ter não ter adotado aquelas medidas iniciais recomendadas, no momento que o vírus entra, é muito difícil controlar. E outro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês, e já me encaminhando para o fim, é que é uma avaliação pessoal minha, não falo em nome de ninguém, é que a recomendação ela produziu um efeito bastante interessante nos primeiros 15, 20 dias, né? Por quê? Porque aí essa recomendação ela foi para todos os tribunais de justiça do Estado e tribunais federais, aí os tribunais eles acabam notificando, mandando a recomendação para os magistrados, e aí a partir daquilo ali os magistrados começaram a ponderar e se sentiram também legitimados, né, por uma recomendação do CNJ, seu órgão máximo, para tomar aquelas atitudes. Mas o que eu noto, e aí teríamos que pesquisar, o próprio CNJ ele tá monitorando o efeito da recomendação, provavelmente vai ser publicado no site do CNJ, todos vão ter acesso e tal. O que a gente pode ver é que, com o decorrer do tempo, que vão 2 meses, essas decisões e o medo das pessoas, ele vai... A mesma coisa que, infelizmente, aconteceu com o isolamento social.
No primeiro momento, nós todos nos isolamos de forma hermética, né? Não saíamos para nada, e hoje a gente vê que, ao mesmo tempo que os casos continuam subindo, né? As pessoas estão cada vez mais descuidadas, e isso tem N motivos que nós teremos que, né? Mas com certeza tem a ver com o posicionamento, né, que os responsáveis políticos pela gestão, tanto do ponto de vista do Brasil como um todo, mas do sistema prisional, que é o que nos interessa no momento, a postura adotada comprometeu bastante, e eu acho que, infelizmente, o que vem por aí não é nada promissor ou positivo, e a gente tem uma tarefa, né, Clarice, e todas e todos que estão aí, que atuam na área da segurança pública, do sistema penitenciário, no sentido de tentar fazer com que as coisas não cheguem a um ponto que não se tenha controle e a gente vivencie realmente, né, uma tragédia no sistema prisional. E eu não falei do socioeducativo, mas o socioeducativo acaba que segue as mesmas regras para o bem e para o mal. Mas muitos dados, muitas coisas para a gente pensar, mas era isso. Maravilhosa, muito obrigada. Eu sempre sinto falta dessas lives, uma coisa que eu gosto muito, movida pelo afeto, sempre, que é das palmas, né? Que a gente não consegue fazer, eu sempre gosto de fazê-lo, né? Mas a Cristiane realmente, diante de tantas tragédias anunciadas em desdobramento, né? Infelizmente, nós temos ainda mitos, né, que tentam sobreviver de uma maneira muito ilusória, com intensidade, né? Então, continuemos com essa lucidez. Esses dados todos são muito, muito, muito preocupantes, né? E nós temos que enfrentá-los sem mascará-los, né? E a partir daí, na medida do possível, né, fazer algum tipo de contribuição, como tu estás fazendo, dentro da extensão e do tamanho dos nossos braços, né, das nossas pernas, né? Mas não podemos ficar inamovíveis, né? O importante é que realmente a gente consiga, com os grupos, né, nos unirmos e de algum modo causar um impacto, né, no sentido mais positivo desse quadro que parece nesse momento tão desolador, né? Continuamos, muito obrigada mais uma vez, tá? Então agora passo a palavra à nossa querida Patrícia Piccolotto, que hoje, né, já é GSEG também, né? Bom, pessoal, uma boa tarde, boa noite, né, em função desse nosso tempinho. Meu nome é Patrícia Piccolotto, eu sou formada em Direito pela PUC, para quem não me conhece. Eu sou especialista nas áreas de Direito Penal, Processo Penal, Gestão de Sistemas Prisionais e Gestão Pública Municipal. Sou mestre em Gestão de Organizações Públicas e sou agente penitenciário. Eu primeiro quero agradecer, né, a todo o grupo do GSEG pelo convite, pela acolhida no grupo, né, em especial a professora Clarice, que ela é coordenadora do grupo, foi minha professora lá na graduação e depois de quase 8 anos foi integrante da minha banca de mestrado. A gente não fala o número exato, né, para não ter maiores problemas. E eu agradeço a parceria com as demais panelistas e a disponibilidade delas, né, em falar sobre um tema que transborda tanta curiosidade, né, na população em geral. Falar sobre o sistema prisional é falar sobre uma situação e um tema muito polêmico. É gratificante poder falar sobre a profissão que eu escolhi para minha vida. Eu advoguei por 2 anos, mas eu sempre busquei ter a estabilidade financeira. Foi então que em 2014 eu fiz o concurso da SUSEP. Eu vou explanar um pouco sobre a profissão, depois eu vou falar um pouquinho sobre o Covid dentro do sistema penitenciário, mas na parte micro, que é no Rio Grande do Sul, e não macro, como a Titi falou. E eu brinco muito com os meus alunos, eu sou professora dos cursos de formação da SUSEP também, que em algumas palestras, né, que a gente nunca escutou falar que alguém quer ser agente penitenciário, né? A gente escuta que a gente quer ser bombeiro, que a gente quer ser médico, que a gente quer ser professor, mas o agente penitenciário se cria durante a nossa vida. E foi aí que
o sistema prisional entrou na minha vida, né? Eu advoguei, como eu disse, por 2 anos, e eu fui advogada crime, fazia parte penal, e ele começou a me chamar a atenção, até que eu fiz esse concurso. Para quem não conhece, para quem tem curiosidade, ele é um concurso público, né, com várias fases. A carga horária do nosso trabalho são 160 horas. É muito atrativo, porque a gente trabalha, na maioria das vezes, em regime de plantão, tirando os agentes penitenciários administrativos e os técnicos. Então, a gente trabalha 24 horas e folga algumas tantas. A gente tem porte de arma, né, para quem se interessa também por isso. E, além de tudo isso, a gente não pode esquecer dos outros quadros de carreira, né? Como eu disse, o técnico penitenciário, que precisava antigamente ter ensino superior, e o APA, que é o agente penitenciário administrativo, que era ensino médio. Hoje, foi aprovada a nossa polícia penal. Então, quando for regulamentado, nós seremos todos policiais penais. Ainda não sabemos como que vai ser essa regulamentação, mas o pessoal ainda tem muita visão que o agente penitenciário, ele é o carcereiro, né? Que a gente vê no filme, cuidando dos presos, enfim. E a nossa profissão não é só essa. A gente tem a custódia dos presos, a gente tem que monitorar todos de forma igualitária. A gente tem que cuidar para eles não... que não haja uma depredação do patrimônio público, né? Porque imagina você encarcerado, todas as dificuldades que tu vai passar, como diz a Titi, numa superlotação. Eu até estava anotando alguns dados que ela estava falando. O Rio Grande do Sul, por exemplo, ele tem quase 6.000 vagas, déficit de vagas. Ou seja, comparado com a população brasileira, ele equivale a 1,6% do déficit de vagas brasileiro. Ou seja, isso é muita coisa, gente. São um sistema sem uma estrutura física, como já foi falado pela Cristiane. São muitos apenados dentro de uma cela, muitas vezes pequena, de 3x3 e 4x4. Então, a gente tem que ter todo um cuidado, além de simplesmente da custódia deles, de como tratá-los. Além de cuidar da custódia, a gente faz todas as movimentações internas e externas dos apenados, a gente participa das escoltas deles, acompanha atendimentos médicos, hospitalares e nos velórios, que eu considero o ponto mais crucial do agente, porque além de ser profissional, tem que ser humano. E nessas horas, a humanidade tem que falar muito mais alto, né? A gente tem que lembrar que ela é a segunda profissão mais perigosa do mundo e hoje temos em torno de 7 presos para um agente penitenciário. Então, nós temos um déficit também de policiais penais, agentes penitenciários, de quase 100.000. A gente tem quase 100.000 agentes penitenciários e um déficit de quase 50.000. É muita coisa, né, gente? A gente tem que lembrar também que durante a pandemia, nós não somos só agentes penitenciários. Como teve o home office em várias profissões, nós não conseguimos fazer isso. Nós tivemos que estar na linha de frente, assim como os profissionais da saúde, assim como a Brigada Militar, assim como a Polícia Civil. E muitas vezes, nós vamos além das nossas atribuições de simplesmente cuidar da custódia deles, mas sim sermos os psicólogos quando os psicólogos não conseguem estar, sermos todos os nossos técnicos quando eles não conseguem estar presentes, somos nós que estamos lá. Então, não tente entrar nessa profissão achando que você vai simplesmente ser um carcereiro. Isso não vai ser só isso. Você vai ter que, como eu disse, vai ter que ser muito mais humano e tentar mostrar um futuro extramuros para eles do que apenas deixar eles intramuros, que é dentro do presídio. Antes da pandemia, nós tínhamos quase 43.000 presos no Rio Grande do Sul. Hoje, a gente tem quase 39.000. Mas, mesmo assim, como eu já disse anteriormente, o déficit de vagas é de quase 5.000.
o que a população em geral fala? Vocês estão sem trabalho, vocês diminuíram muito, vocês não estão deixando as visitas entrar. A Titi citou várias resoluções e normas que o governo implantou, que infelizmente elas foram necessárias para essa pandemia. Hoje, nós temos um caso confirmado de apenado com Covid no estado do Rio Grande do Sul. E isso é uma vitória para o sistema, porque foi através de todas essas regulamentações que a gente conseguiu manter um controle, ou senão ele entra em colapso, muito maior do que ele já está. Suspeitos, nós temos em regiões muito específicas, mas gira em torno de 10 que são suspeitos do Covid. E nisso, numa população carcerária de quase 40 mil, né? De 36 mil. Temos que lembrar também que houve, com a norma técnica implantada pela SUSEP, pelo governo, em 23/3, foi suspensas as visitas. E isso teve um grande impacto na nossa vida profissional. Foi muito difícil colocar os apenados a par disso e as visitas dos apenados a par disso. Porque a única coisa que eles têm, que eles possuem quando eles estão trancados, digamos assim, é a visita da família. E tu explicar para uma pessoa que tu tem que limitar esse tipo de visitação é uma situação bem dramática. Hoje, nós já temos implantado as televisitas. Em 8 de abril, foi implantadas as televisitas e foi um brilhante serviço dos técnicos penitenciários e dos APAs, principalmente, que contribui muito para que isso ocorra. Antes, com as visitas presenciais, nós tínhamos dias específicos para elas acontecerem. Com as televisitas, a gente consegue fazer isso acontecer de segunda a sexta-feira. E se não fossem eles, com esse déficit de funcionários, né, de servidores, nós não íamos conseguir juntar toda essa população carcerária e fazer com que eles tivessem o mínimo de contato com as suas famílias. Eu trouxe também alguns dados do sistema e a gente tem que lembrar que a SUSEP ela é dividida em regiões penitenciárias. Né? A primeira região ela tem um déficit de quase 1.200 presos. Eu não posso transmitir o número exato de agentes penitenciários por região, mas eu posso dar um norte para vocês de quanto falta para a gente ter um pouquinho mais de pensamento nesses presos quando eles estão encarcerados. A faixa etária dos nossos presos do estado do Rio Grande do Sul, eles são entre 35 e 45 anos, ou seja, são apenados com a maioria com os filhos, com família. No Brasil é entre 18 e 29 anos, então são presos muito mais jovens. A escolaridade no Rio Grande do Sul e no Brasil é de um ensino fundamental incompleto, então são apenados com não tantas, não digo condições de ensino, mas eles têm uma limitação, às vezes até de entendimento. Então a gente tem que ter muito mais paciência para explicar que essas normativas são necessárias, que o Covid existe, que o uso de máscara, que foi a partir de, acho que faz umas 2, 3 semanas, que está sendo obrigatório no sistema prisional. E atualmente eu estou na penitenciária de Guaíba. E, Titi, a gente recebeu os kits de vocês. Eu estou cedida para lá enquanto está o Covid, né? E isso foi
muito importante para nós, porque Legal. as pessoas não fazem ideia a falta de material que temos, né? E com essa diminuição das visitas, como falta o básico para eles. Por mais que o Estado nos forneça, por mais que as visitas ainda levem sacolas, essa contribuição de todos os profissionais e todas as pessoas é essencial para o andamento, né, do nosso trabalho. No Brasil, continuando com alguns dados estatísticos, enfim, a maioria dos apenados são negros. No Rio Grande do Sul, tanto homens quanto mulheres são brancos. E o crime com a nossa maior incidência é o tráfico de drogas. Teve uma reportagem hoje que os homicídios diminuíram muito no Rio Grande do Sul. Então, isso nos tranquiliza, porque mesmo com os apenados na rua, que nem as pessoas falam, não quer dizer que esse é um sintoma de criminalidade. Eu escrevi um livro sobre desagregação familiar, se alguém se interessar sobre o assunto. Ele é um tema muito interessante que mostra que nem sempre os pontos cruciais que a gente acha que servem para a criminalidade são da criminalidade. Não é porque a pessoa é pobre, não é porque a pessoa é negra, não é porque a pessoa é homossexual. Mas existe um desenvolvimento socioeconômico lá no início da sua jornada de vida que pode causar essa criminalidade. E a redução dos presos dentro do sistema carcerário nos mostra que não é isso que aumenta os delitos, né? Não sei se eu não consigo ver se alguém fez alguma pergunta, né? Que eu não estou conseguindo ter acesso a... Depois a gente faz a parte das perguntas. Pode ficar tranquila, pode seguir, tá ótimo. Uhum. Antes eu estava falando sobre a PEC e conversei com algumas pessoas e elas vieram me perguntar o que a PEC transformaria na nossa vida profissional. A PEC 372, que criou a Polícia Penal, ela incluiu nós no rol do artigo 144. Ou seja, nós temos todos os direitos de policiais e também talvez nós tenhamos todos os deveres. Eu não quero adentrar muito na situação do Covid, mesmo tendo que entrar, porque já convidando todos, nós teremos uma live sobre a pandemia, né, e a prisão domiciliar, não é isso? Agora não é a quarta live? Isso. Não sei se o prof me escutou. Então, eu acho que vai ser mais aprofundado. Mas eu quero convidar todas as pessoas que se interessem pela carreira, que pensem muito bem que ser um agente penitenciário é ter um dom para lidar com pessoas com vulnerabilidade social, lidar com pessoas que precisam de um apoio, e principalmente emocional, que nós contamos com um apoio de técnicos superiores, como uma Tite da vida, com os APAs, que são nossos agentes penitenciários administrativos, que nos dão todo o suporte de documentações, de RH, e que vocês se preparem para como uma fala da Tite, que esperamos ver o que vai acontecer com essa pandemia. Que a gente consiga ainda não colocá-la dentro do sistema prisional, que a gente consiga ter esse controle, porque não vai virar uma pandemia, só vai virar o caos. Ok. Obrigada, Paty. Maravilhosa. Palmas, só eu bato palmas. Então, depois, na sequência, quando abrimos o debate, né, vamos daí convocar mais reflexões. Né? Passo, então, agora a palavra à nossa querida Marlene, né, que é, ao mesmo tempo, GPESC e GSEG. Né? Bem-vinda, Marlene, mais uma vez. Contigo. Muito obrigada, professora Clarice. E ao cumprimentá-la, eu também não posso deixar de cumprimentar a nossa querida e seleta assistência, onde vejo vários nomes de pessoas muito queridas,
enfim, que estão aqui nos prestigiando. Muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada pelo interesse, né? E ao GSEG, eu sou sócia fundadora, né, junto com a professora Clarice, do GSEG, lá quando surgiu a ideia do observatório, ao longo do ano de 2016, no início de 2017. Então, ou seja, lá já se vão vários anos, e é sempre bom ver que o ciclo da diversidade continua, e obviamente que a temática da segurança pública ela está sempre presente, ela se renova, né, em vários temas que ela já esteve presente, e óbvio que nesse período de pandemia a temática da segurança pública não poderia ficar de fora. E quero cumprimentar também as minhas duas parceiras painelistas, a Cristiane, né, carinhosamente Titi para mim, né, sempre um prazer te reencontrar, é sempre um prazer debater contigo, né. Então, eu nem vou dizer o número de anos que a gente já se conhece, assim como eu não digo quantos anos eu conheço a professora Clarice, senão vamos revelar nossas idades, né? Mas, enfim, faz muitos, muitos anos, mas é sempre um prazer quando a gente pode se encontrar nesses debates, dividindo experiências e falando, inclusive, das nossas pesquisas também, né? A Patrícia não conhecia e espero que seja a primeira participação nossa juntas de muitas que a gente ainda possa vir a fazer. Fazendo um fechamento em relação às duas falas mais iniciais, a da Cristiane do sistema penitenciário de forma mais geral, mais nacional, e a da Patrícia de forma mais local, aqui da realidade do estado do Rio Grande do Sul, uma realidade que ela vive diuturnamente, né? Eu vou falar de maneira como a pandemia, como a Covid-19 impactou nos órgãos de segurança pública de maneira geral, como um todo, né? E, obviamente, que quando a gente fala da atuação das forças de segurança, a questão da segurança pública, ela sempre teve muita visibilidade, né? E quando surge uma pandemia, quando surge um momento como esse que a gente está vivendo, obviamente que as ações de segurança pública, elas passam a ser ainda mais notadas do que já eram, né? Então, como um serviço essencial, que não pode parar, etc. e tal, a gente costuma dizer dentro da instituição policial militar, e eu não me apresentei aos que não me conhecem, eu sou oriunda da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, desde quando existem mulheres dentro da instituição de segurança pública, porque eu sou da primeira turma de mulheres que ingressou na Brigada Militar, quando provavelmente a maioria da assistência ainda nem era nascida, digamos assim, né? Entre os anos de 1986 e 1987, fiz toda a minha carreira dentro da instituição policial militar e fiz toda a minha carreira acadêmica dentro da Pontifícia Universidade Católica. Não escondo de ninguém, né, que eu sou absolutamente filha da PUC, minha universidade do coração, né? E quando me perguntam o que tu fez na PUC, eu disse tudo, né? Tudo. Eu fiz graduação, eu fiz duas especializações, eu fiz um mestrado, fiz doutorado, agora estou fazendo pós-doutorado, tudo na PUC, né? Então eu sou 100% filha da PUC, né? Voltei um tempinho, saí um pouquinho da PUC, e aí quando percebi a realidade fora, voltei correndo, né? Mas enfim, então feito esse parênteses sobre a minha situação, né? Sobre o meu local de fala, digamos assim, né? Enquanto acadêmica da PUC, enquanto uma pesquisadora da PUC, aliás, eu integro também os dois grupos de pesquisa, além do GSEG, que está promovendo esse evento, integro também, desde o ano de 2013, o GPESC, que é coordenado pelo professor Rodrigo Azevedo, que a Cristiane já citou no início, e que está nos dando o prazer da sua assistência também. Abração, professor Rodrigo. Enfim, e obviamente falar de segurança pública frente ao professor Rodrigo, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz, porque, afinal de contas, a gente está falando de alguém que entende muito da temática, né? Mas, enfim, não à toa que eu escolhi ele como meu orientador e tive a satisfação de ter o meu convite aceito, enfim, de ter sido orientada por ele durante o meu doutorado, né? Então, mas o que se pode falar em relação a essa pandemia, né? Então, eis que inicia o ano de 2020, janeiro, fevereiro, né? Janeiro, praia, sol, fevereiro, carnaval, enfim, inicia março. E, obviamente, que nesse período de janeiro e fevereiro,
toda a gente já ouvia falar da questão do coronavírus, da Covid-19, em função, mas a gente ainda tinha aquela ideia de que ele estava muito longe da gente, até iniciar o mês de março, né? E, obviamente, que quando ele veio efetivamente para o Brasil, ele pegou a todos desprevenidos e não foi diferente aos integrantes dos órgãos do sistema de segurança pública. E, obviamente, que para enfrentá-lo, quando a gente fala assim das pessoas que não podem ficar em casa, se puder, fique em casa. Claro que a gente sabe para quem essa regra não vale, né? Então, obviamente que todos os profissionais de saúde, a questão está escancarada, né? Mas tem a questão dos profissionais de segurança pública. E, obviamente, que foi um grande desafio, desde a questão preparação para atuação frente à pandemia, preparação de equipamentos de proteção individual para atuar com segurança frente à pandemia. Então, foi uma série de desafios que se colocaram para os integrantes da segurança pública neste período, né? E eu li um artigo de um integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Rafael Cadipani. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, e ele escreveu, então, sobre os desafios das polícias brasileiras frente à Covid-19. E aí ele falou, um dos parágrafos, ele falou que estaria muito mais visível a partir de então a atuação social das polícias, né? Então, mas ele, obviamente que ele é um profundo conhecedor, que pesquisou também os integrantes, os órgãos de segurança pública nas suas pesquisas, no seu doutorado, enfim, mas dentro da realidade de São Paulo, né? Mas ele falou que não que as polícias já não atuassem neste campo social, mas que a questão da Covid, a questão da pandemia, então, deram muito mais visibilidade, né? E essa questão da atuação social, embora ela exista, embora ela sempre tenha existido, ela é muito pouco divulgada, né? Citar apenas alguns exemplos aqui da realidade do Rio Grande do Sul, por exemplo, a atuação da Polícia Comunitária, por exemplo, o programa do PROERD, né? Então, ou seja, 2 pequenos exemplos de como se tem uma atuação social, mas que ela não tem essa divulgação, né? E, obviamente, que a partir do momento que as pessoas estão muito mais em casa, as pessoas estão muito mais linkadas, né? Então, essa visibilidade da atuação social das forças de segurança também é muito mais visível, né? E, obviamente, que se percebeu também uma mudança de rumo, e isso vai aparecer claramente depois na pesquisa constante na nota técnica, que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Se percebeu, e os próprios integrantes da segurança pública, eles perceberam essa mudança, digamos assim, de ter consciência de que se estava atuando, fazendo uma atuação mais humanitária, né, do que se fazia até então, ou seja, frente àquela atuação tradicional de guerra contra o crime, enfim, né, ao menos no momento inicial, ou até o momento, digamos assim, que se está vivendo até agora, porque nós ainda estamos no meio do caminho, né? Eu gostaria de dizer que a gente já passou de muito além do meio do caminho, mas isso é uma questão que a gente não pode dizer, que a gente não pode precisar, né? Mas, digamos assim, que num cenário extremo de pandemia, obviamente que isso impacta muito mais a questão de segurança pública, porque daí há uma propensão a termos distúrbios civis, a termos um aumento maior de crimes de cunho patrimonial, enfim, né? Porque, afinal de contas, a questão econômica é extremamente afetada, né? Ela traz, né, dentro do seu bojo de encaminhamento esse acréscimo do número de delitos, sem falar no aumento de delitos de gênero, de feminicídios, que obviamente não é o objeto aqui, né? Mas que claramente também todo mundo sabe, está todo mundo ouvindo e acompanhando os noticiários, também cresceram muito durante a pandemia, né? E até pelo fato de que nesse período de pandemia se vive, de certa maneira, um período de restrição de direitos, né? Então, obviamente que esse período de restrição de direitos, de fiscalização do que pode, do que não pode, ele tem que ser feito com muito zelo pelos operadores de segurança pública. Acabar com uma festa, mandar as pessoas
as pessoas que estão fazendo uma festa assim de forma muito desavisada no meio de uma pandemia, acabar com a festa de todos, né? Fazendo um papel, digamos assim, muito pouco simpático da atividade policial, né? Mas é o papel que lhes cabe, né? Então, ou seja, mas fazer esse papel de forma não truculenta, de forma não violenta, enfim, né? Chamando todos à realidade, chamando todos a darem a sua cota de participação. E no Rio Grande do Sul, especificamente, e eu até me informei hoje, junto ao comando da instituição, para ver como isso estava funcionando, em relação se havia uma normatização para todo o estado do Rio Grande do Sul, e aí eu obtive a informação de que, como no estado do Rio Grande do Sul nós estamos divididos entre muitas cores de bandeiras, digamos assim, né? Temos bandeira amarela, temos bandeira laranja, essa semana não temos bandeira vermelha, mas a atuação policial ela é muito regrada de acordo com a cor da bandeira que aquele município ou que aquela região está tendo, né? Obviamente que se nós temos uma bandeira vermelha, como tivemos até semana passada, por exemplo, na região do Vale do Taquari, né? E já tivemos também por um período na região de Passo Fundo. Obviamente que nessas cidades a atuação policial ela vai ser um pouco mais enérgica, ela vai ser de fiscalização mais rigorosa, enfim, nesse aspecto, né? Então, mas digamos assim, nem poderia ser diferente, né? Então, como a forma como o Estado do Rio Grande do Sul está trabalhando a questão da pandemia, obviamente que isso se reflete na atuação das forças de segurança pública. Então, os comandantes regionais têm a liberdade de mobilizar o seu efetivo, de combinar as suas ações, então, de acordo com a cor da bandeira em que aquele município ou que aquela região está tendo naquela semana, considerando que as ações são avaliadas semana a semana, né? E eu gostaria muito de dizer aqui que não tivemos, que os policiais todos tiveram equipamentos de proteção individual à disposição, que os policiais, digamos assim, tiveram todos os cuidados, não se expuseram, né? Mas, infelizmente, nós já tivemos várias vítimas fatais pela Covid-19 de policiais. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, graças a Deus ainda não, né? Mas no estado de São Paulo, até 4 dias atrás, nós tínhamos tido 6 óbitos de policiais, e aí aquela ideia de eram aposentados, eram da reserva, não, a maioria deles era da ativa, estava atuando, né? A primeira policial que morreu em São Paulo, a Flávia, ela estava atuando até 4 dias antes de morrer no centro de operações, né? Era uma pessoa extremamente jovem, enfim, né? No Rio de Janeiro, nós já tivemos 14 óbitos de policiais, no Ceará, nós já tivemos 3 óbitos, e disparado o maior número de óbitos de policiais no estado do Pará, né? Nós já tivemos mais de 30 óbitos, então não tem nem parâmetro de comparação com os outros estados. E policiais ativos, policiais atuantes, tanto policiais civis quanto policiais militares, né? Então, obviamente que isso é uma realidade, digamos assim, uma realidade de morte que, para quem está aí, digamos assim, para pedir que os outros fiquem em casa ou para coagir que os outros fiquem em casa, né? Eles mesmos morrerem da Covid-19, isso é um pouco impactante, né? E eu estou falando do número de mortes. Nem tem como falar em número de infectados, né? Ou de número de pessoas que foram infectadas e que já se curaram e que simplesmente nem apareceram, porque não conseguiram fazer o teste, porque não foram hospitalizadas, enfim. Então, o número de infectados é absolutamente grande e uma grande cifra oculta, digamos assim, né? Mas eu não poderia terminar essa minha fala, ou eu não poderia me encaminhar já para a parte final da minha fala, sem falar que houve uma preocupação do governo federal, no sentido de preparar os policiais, ou, digamos assim, mesmo que tardiamente, para enfrentarem, né, a Covid-19 ou atuarem em período de pandemia. Foi disponibilizado um curso pela Senasp, pela rede EAD, né, sobre medidas preventivas dos profissionais de segurança pública para minimizar os riscos de contaminação pela Covid-19. É um curso público, ele está disponível para quem quiser fazer, o material está todo ali também, é um curso rápido de 2 horas, mas foi um curso disponibilizado.
né? E também, pelo governo federal, pela Senasp, foi feito um protocolo de procedimentos para as forças de segurança frente à pandemia. Isto já no avançado do mês de março, ou seja, quando nós efetivamente já estávamos vivendo uma pandemia, isso não existia, né? E o subsídio para que a Senasp fizesse esse trabalho foi o trabalho que já estava feito, foi um protocolo que já estava sendo usado pela Polícia Militar de Minas Gerais, né? Então, obviamente que foram feitas adaptações de acordo com as realidades regionais dos vários estados membros da federação. O Brasil é muito grande, tem realidades muito distintas, né? Mas o ponto de partida para esse protocolo de procedimentos para as forças de segurança frente à pandemia foi o padrão de procedimento da Polícia Militar de Santa Catarina para atuação policial e do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, de Minas Gerais, e do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina para questões de saúde, né? Então, esses dois estados cederam o seu material, em cima disso, então, esse protocolo de procedimento da Senasp foi colocado, também é público, também está aí, né? Mas, enfim, eram esses os dois documentos que eu achei que era importante mencionar, que estavam presentes, ou seja, houve uma preocupação da Senasp em preparar os policiais. E agora, já para encerrar minha fala, eu vou falar um pouco, então, dessa nota técnica que foi lançada há uma semana e pouco atrás. Ela foi elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde foi feito um survey online com 1.540 policiais respondentes de todos os estados da federação. Mas o grande objetivo era mapear São Paulo numa análise comparativa com as outras unidades da federação. Então, eu vou trazer aqui, vou rapidamente falar aqui para vocês, até para que dê tempo para a gente fazer um debate, né? Ou algumas perguntas, ou responder algumas dúvidas da nossa seleta assistência, né? Mas, desses 1.540 respondentes, né? De São Paulo, 32% tinham entre 5 e 10 anos de serviço e 46% mais de 10 anos, entre 10 e 20 anos de serviço. Então, foi feito sempre uma análise do estado de São Paulo e as demais unidades da federação. E das demais unidades da federação, a grande maioria tem entre 5 e 10 anos de serviço, 37%, e 34% mais de 10 anos, entre 10 e 20 anos de serviço, né? O tempo que atua na região também, mais ou menos nestes mesmos percentuais, né? Mas eu vou falar, então, especificamente em relação à Covid-19, de como eles a veem, de como eles se sentem protegidos em relação a isso. O medo de contrair a Covid-19 ou de ter alguém próximo contaminado, né? No estado de São Paulo, a resposta, sim, foi de 59,7% que os policiais temem se infectar, tanto quanto temem infectar alguém da sua família, né? E nas demais unidades da federação foi ainda maior, quase 70%. 68,9% dos policiais das demais unidades da federação temem por si e temem também pelos seus familiares. A pergunta se tem algum colega ou familiar que tenha sido infectado ou que tenha suspeita de ter sido infectado com o coronavírus. Em São Paulo, 55% de respostas foi afirmativa, né? E nas demais unidades da federação, 40,8%. Né? Então, nas demais unidades da federação, não se tem exatamente qual o número de pesquisados por cada unidade da federação, mas eles entraram num pacote, né? A percepção de preparação das polícias para lidar com a pandemia, em relação ao estado de São Paulo, 39,2% consideram-se preparados e que tiveram instrução para atuarem, então, frente à questão da pandemia. E cai bastante nos demais estados da federação, onde apenas 30% dos entrevistados disse ter, né? E não tem 29% em São Paulo e 24% nas demais unidades da federação disseram que não tiveram nenhuma informação, não tiveram nenhuma instrução ou treinamento para tratar especificamente com este período.
Em relação à questão dos equipamentos de proteção individual, das EPIs, né, recebeu EPI para desenvolver o seu trabalho durante a pandemia. Em São Paulo, 46% disseram que sim, e nos demais estados da federação, 32%. E em São Paulo, 54% disse que não recebeu, e nos demais estados da federação, 67,9% não recebeu equipamentos de proteção individual. Ou seja, uma taxa absurda de policiais que eles mesmos tiveram que providenciar, então, os seus equipamentos de proteção individual. Se recebeu treinamento para lidar com a crise, em São Paulo, 34% disse que sim e 66% disse que não. Então, praticamente o dobro, né, disse não ter recebido instrução. E é pior ainda o quadro nos demais estados da federação, onde apenas 15% disse que sim, que recebeu, e 84,6% disse não ter recebido nenhum treinamento e nenhuma instrução para lidar com a pandemia, né? E, para não dizer que houve pontos positivos, né, a percepção de alteração na forma de se relacionar com os cidadãos, ela foi unânime, tanto em São Paulo quanto nos demais estados da federação, de que houve sim uma mudança na forma de se relacionarem com os cidadãos. Em São Paulo, num percentual de 81,2%, nos demais estados da federação de 85,7%, ou seja, houve, no entendimento de mais de 80% de todos os policiais brasileiros, de que a pandemia aproximou os policiais dos cidadãos da comunidade onde eles atuam. Pessoal, me desculpem se eu me extraiei, se eu falei demais, mas assim como a Cristiane, assim, a gente tem essa pequena característica de começar a falar e não parar mais. Mas, enfim, foi um grande prazer, me coloco à disposição se tiver alguma dúvida. Muito obrigada pelo convite, por poder falar em nome das instituições de segurança pública e trazer um pouco esta visão ou esta versão dos órgãos de segurança pública aqui para o GSEG e para quem está nos assistindo. Muito obrigada. Então, agora as palmas eu tinha dado, não estava ouvindo. Obrigada, adorei. Grande parceira, sócia fundadora, né, do nosso GSEG, que, na verdade, né, é um discípulo, né, do grupo, espero que o professor Rodrigo esteja aí, né, do nosso mentor, né, em segurança pública, que é o nosso querido Rodrigo, né, que bravamente desbravou dentro da nossa instituição, né, essa reflexão corajosamente, né, que havia um espaço muito lacunoso, principalmente, não digo das ciências, na área das ciências sociais, né, mas na área principalmente do direito, né, que aí o embate ele é mais, né, mais intenso. Bom, há algumas perguntas, eu vou fazer uma seleção e procurar agrupá-las. Tá? Inicialmente, para a Titi, sobre a recomendação 62 do CNJ, tá? Considerando que é uma recomendação e os juízes devem analisar caso a caso, né? Gostaria de saber como a recomendação impactou nos presos vinculados a organizações criminosas. Também responder agora, Clarice? Hã? Responder agora? Pode ser, para todas, né? Uhum. Olha só, gente, como eu falei para vocês, né? Essa recomendação, ela saiu, deixa eu ver que dia foi que eu falei exatamente, dia 17 de março, tá? O CNJ, ele está fazendo um monitoramento ainda dos efeitos da recomendação. Não existe nenhum estudo específico em relação àquelas pessoas consideradas participantes ou líderes das organizações criminais, né, das facções criminais. Eu vou arriscar aqui fazer uma análise do meu ponto de vista, tá? Primeiro que a recomendação, na verdade, ela não... Se tu fores pegar ela do ponto de vista da norma propriamente dita, ela não alcançaria essas pessoas, tá? Por quê? A gente vê que existe uma grande resistência do Poder Judiciário, né, em dar um tratamento no sentido de
de desencarcerar essas pessoas que são consideradas e que lhes é imputado crimes dessa natureza. A gente sabe que o crime de tráfico ele é considerado como um crime hediondo. A gente sabe que existem várias restrições. Quem acompanha, eu tive o privilégio de realizar pesquisa de audiência de custódia, coordenada pelo professor Rodrigo ali no GPESC. A gente vê assim, o quanto é difícil a concessão da liberdade provisória em audiências de custódia quando a imputação é de tráfico de drogas, né? Outra questão que até eu pensei em abordar aqui, mas achei que não era o espaço ideal, porque é uma discussão mais longa. Eu e a Simone Schroeder, a gente está escrevendo um artigo sobre a nova redação do RDD pelo pacote anticrime. Tá? Pela lei que entrou em vigor agora no início do ano e que, não sei se felizmente ou infelizmente, eu acredito que infelizmente ainda nós não tivemos os impactos dela, porque é uma lei extremamente rigorosa, é uma lei assim, que aprofunda radicalmente a restrição de direitos dessas pessoas consideradas integrantes ou supostos líderes de organizações criminosas, aprofunda tanto do ponto de vista do período que eles vão ficar cumprindo pena em regime disciplinar diferenciado ou em prisões de segurança máxima no sistema federal. Por que eu estou fazendo toda essa conversa longa? Eu acredito que a recomendação do CNJ, quando ela fala em presos provisórios, quando ela fala em concessão de prisão domiciliar, quando ela fala em revogação da prisão preventiva, ela pouco atinge esses indivíduos tidos e classificados como integrantes ou líderes. Eu acho que para esses pouco impacto houve. Houve algum impacto, exatamente como falei, não aquele que nós gostaríamos, para outros tipos de criminalidade. Vamos dizer, criminalidade de uma intensidade mais baixa. Mas eu acho que ela não produziu pouco efeito para esses indivíduos, esses sujeitos, onde há um tratamento bastante rigoroso por parte do Poder Judiciário. Tá? Nem se fala do Ministério Público. Eu até aconselho a todos a conhecerem essa nova lei, né? Que é o pacote anticrime desidratado, mas que mesmo desidratado, ele vai trazer consequências muito graves para a fase de execução penal, no sentido da retirada total assim, de direito de sujeitos e grupos sociais, exatamente esses que eu não sei quem é que perguntou, mas que, em tese, se classificam como facções criminais. Obrigada, Titi. Foi a Flávia, nossa integrante também, que está meio afastada com tantas atividades, né, Flávia? Agradeço pela pergunta. E a resposta também, Titi. E considerando o adiantado da hora, eu vou restringir uma pergunta para cada uma das nossas participantes. Então, agora para a Patrícia, quais medidas têm sido tomadas quando do ingresso de novos presos? É uma delas, há outras, eu estou aqui elencando. Patrícia, não está ouvindo? Está mutada. Foi. Agora foi, né? Isso. Então, quais medidas têm sido tomadas quando do ingresso de novos presos? Pode contar um pouquinho para nós. Sim. Os presos, quando entram no estabelecimento prisional, normalmente eles já escolhem uma cela ou uma galeria, né? Na época do Covid, eles ficam 14 dias, de 14 a 18 dias, numa cela isolada dos demais, ou eles vão, aqui na região metropolitana, para o centro de triagem, que ele foi fechado, se eu não me engano, no início do mês passado, e ele foi reaberto para receber esses presos que estão saindo da delegacia e vão adentrar no sistema prisional. Mas eles ficam numa cela separada, é feito atendimento médico nos locais que tem esse tipo de atendimento, ou senão é só aferida a temperatura mesmo, e depois de 14 dias eles dão entrada no sistema prisional em cadeias, né, em penitenciárias, porque a entrada deles no sistema
do sistema prisional, que é o nosso Infopem, eles já, de imediato, já são colocados. Ok, obrigada, Patrícia. Marlene, uma curiosidade aqui do próprio grupo GSEG sobre se no atual governo federal, vocês do Fórum Brasileiro de Segurança Pública estão encontrando alguma dificuldade no que tange o fornecimento de informações oficiais para a elaboração do Atlas da Violência e do Anuário. Marlene não está escutando? Escutou, Marlene, a pergunta? Escutei. Ah, meu Deus do céu. Sim, todas as dificuldades. Né? A gente está vivendo um momento onde, digamos assim, pensar segurança pública com transparência, que é sempre, que desde a criação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública foi um dos objetivos, digamos assim, né? Dar mais transparência aos dados. Então, digamos assim, a gente estava conseguindo, em alguns anos, a gente conseguiu quase que a totalidade dos Estados-membros da Federação conseguir dados, dar mais transparência, fazer um atlas e o anuário, digamos assim, de forma mais fidedigna possível. E de alguns anos para cá, a gente vem, digamos assim, decaindo bastante. Teve um ano, inclusive, que para minha vergonha, o Estado do Rio Grande do Sul negou os dados para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós temos alguns estados que ignoram, que não mandam, enfim. Então, se já era ruim na gestão passada, nessa gestão, digamos assim, nada do que estava tão ruim não piorou um pouco, digamos assim. Então, sim, a gente tem tido bastante dificuldade. Na medida do possível, a gente tenta ter dados fidedignos, mas, infelizmente, isso é uma coisa que não depende do fórum, depende da transparência da Secretaria de Segurança Pública em repassar esses dados, né? E nem sempre se tem esta boa vontade, muito pelo contrário, muitas vezes se tem uma clara má vontade. Nós já tivemos, inclusive, estados, digamos assim, que judicializaram o Fórum Brasileiro de Segurança Pública por causa dos dados, né? Então, para ter uma ideia da dificuldade que se encontra. Obrigada, Marlene. Obrigada a todos. Já estamos concluindo. As demais perguntas ficarão aqui registradas, né, no chat. Nós iremos encaminhá-las para, se possível, responder, né, por escrito, né? Então, realmente foi brilhante, né? Amei o reencontro. E, em nome do grupo GSEG, né, eu agradeço a presença, a participação, essa participação muito ativa de vocês. Eu também, como filha exclusiva da PUC, em todos os cursos, né? 2 graduações, mestrados, doutorado. Né? Eu também, Clarice, sou filha única. Filha única. Então, nós temos assim, total. E é como a Marlene diz, as tentativas de ir para fora, né? Elas nos desacomodam, porque esse jeito PUC de ser, né? Dotado e muito preocupado com o acolhimento, que nos é muito característico, né? É um grande diferencial, né? A gurizada que está aqui dentro, lá dentro da PUC, né? E que ainda não ousou sair, né? Perceberá isso no futuro, certamente, tá? Então, agora, não poderia deixar, né, de concluir por meio do já conhecido bordão clariciano: continuemos juntos e juntas. Beijo, muito obrigada. Sempre emoção, me arrepio, tá? Obrigada. Beijo para todos. Saudade. Beijo. Beijos.